A gente também ajuda no vestibular? Olá, meus amores, eu tô gravando esse vídeo aqui meio fora de hora pra comentar a redação da segunda fase da FUVEST que aconteceu nesse último domingo e que teve como tema Devem existir limites pra arte? Eu achei esse tema o máximo, inclusive recebi várias mensagens de vocês falando que os vídeos ajudaram e que vocês super arrasaram na prova. Os critérios de avaliação da FUVEST devem considerar uma série de coisas, eu não sei exatamente quais, mas o que eu sei é que essa pergunta sobre os limites na arte gera pano pra manga. E com certeza não é algo que a gente responde sim ou não. Então eu quero conversar aqui com vocês sobre o tema da prova e revisitar algumas coisas que a gente já falou aqui no canal e que eu acho que poderiam ajudar a responder e a escrever a redação. A prova citava a exposição Queer Museu, que foi fechada em Porto Alegre no ano passado e que foi bastante discutida, principalmente aqui na internet. A exposição apresentava obras que abordavam a temática de gênero, sexualidade e algumas obras esbarravam também no tema da religião. O Guilherme, que fez a prova e me escreveu, lembrou do Tolstói, que em 1898 escreveu que a arte é um meio de comunhão entre as pessoas. Ela liberta do isolamento porque as pessoas se unem através do sentimento que o artista colocou na obra. E que a boa arte é sempre compreendida por todos. Aqui o Tolstói sugere um limite para a arte. Assim como o texto de fechamento da exposição Queer Museu, que em um determinado momento dizia o seguinte: quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, perdeu seu propósito maior, que é elevar a condição humana. O que significa uma arte que gera inclusão? Eu não consigo pensar em uma situação artística que inclua todas as opiniões e visões de mundo possíveis. E eu tenho receio que esse critério seja justamente exclusivo. Afinal, somos tantos e tão diferentes? A prova também trazia um texto da Solange Farcas que dizia que a arte é um exercício contínuo de transgressão que aponta para novos caminhos. Nós já citamos aqui o Humberto Eco, que diz que nós não sabemos exatamente como, mas sempre foi a arte que primeiro modificou nossa maneira de pensar, ver, sentir, mesmo antes e às vezes com um século de antecedência que pudéssemos entender por quê. Os impressionistas, que hoje são tão visitados, eles foram rebeldes na sua época, eles chocaram os seus contemporâneos. A gente já falou sobre eles aqui e também do Duchamp com o seu urinol, o Picasso com as suas fragmentações. Eles não se prenderam ao limite do aceito e conhecido. Eu li uma matéria de um estudante contando que respondeu essa questão dizendo que o limite da arte é a lei, que a arte deve respeitar a lei. Agora, e nos regimes ditatoriais que cerceiam a liberdade individual e censuram? Durante o regime militar no Brasil, o Cildo Meirelles produziu trabalhos importantíssimos, inclusive as notas de dinheiro que ele carimbava com a frase "Quem matou Herzog?", em referência ao jornalista torturado e morto pela polícia política. O chileno Guilherme Nunes, detido e torturado durante a ditadura do Pinochet, produziu objetos inspirados nessa experiência traumática e foi mandado para o exílio. Hoje a gente tem alguns nomes conhecidos como o chinês Ai Weiwei e as russas do Pussy Riot, que são perseguidos nos seus países. A prova também citava a bandeira branca do Nuno Ramos, que foi retirada da Bienal de 2010 porque tinha 3 urubus. O artista francês Pierre Huyghe usa bastante animais nas suas produções. Na Bienal de 2016 ele encheu uma sala com 4.000 moscas. Eu fui nisso, bastante aflitivo. Em 2012 a Documenta de Kassel expôs obras com animais no intuito de fazer pensar um mundo menos antropocêntrico. Nesse contexto, o mesmo Pierre Huyghe fez uma instalação em que substituía a cabeça humana de uma escultura, cabeça que pode ser bastante individualista, por uma colmeia que tem toda uma estrutura bastante complexa de funcionar como grupo. Uma cadela chamada Human também fazia parte da instalação, ela ficava livre pelo jardim e o animal mesmo solto debaixo da árvore no contexto da arte te faz pensar em outras questões como o humano que no auge da sua razão esquece que também é um animal. Por último, a prova da FUVEST citava as obras do inglês Mark Quinn, que faz réplicas da sua cabeça usando o próprio sangue. Vocês lembram do Chris Burden, que tomou um tiro durante uma performance? O artista conceitual holandês Bas Janader desapareceu durante um projeto que ele pretendia atravessar o Oceano Atlântico dos Estados Unidos até a Inglaterra. A própria Marina Abramovic colocou o corpo em risco em diversas das suas performances e muitas mulheres artistas se automutilam e usam
usam o sangue para tratar das relações sociais, políticas e subjetivas que a gente tem com o corpo. Enfim, a conclusão que a gente chegou é que precisamos de muito mais de 30 linhas para falar sobre os limites da arte. Por isso seguiremos conversando aqui nesse canal. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. A gente também ajuda no vestibular. E para quem fez a prova, espero que vocês tenham ido super bem, mas também não fica muito estressado, porque a vida ela tem uma sabedoria própria e vai dar tudo certo. Vamos falando aqui nas redes sociais. Um beijo, meus amores. Tchau.